Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre operações com strings e arrays, tá? Então aqui dentro da nossa pasta JavaScript eu criei uma pasta chamada operações com strings e arrays. Dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal, tá? A nossa página web. Lembrando, gente, tá? Que o nome, você pode dar o nome que você quiser. Porém, a extensão, ela tem que ser .html para ele ser um arquivo HTML, tá? Eu vou criar também dentro da nossa pasta Operações com Strings e Arrays, uma nova pasta chamada JS, de JavaScript, tá? Aqui dentro eu vou criar o nosso arquivo JavaScript. Eu vou dar o nome de script e, novamente, o nome você pode dar o que você quiser, mas a extensão tem que ser .js para ser um arquivo JavaScript, tá? Bem, agora eu vou vir aqui, vou procurar a nossa pasta, tá? Operações com strings e arrays, e eu vou abrir aqui a nossa página web, tá? Então, o nosso arquivo aqui, index.html. Bem, não temos nada aqui, porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda, tá? A gente já aprendeu sobre a estrutura básica de uma página web na nossa primeira aula de HTML, tá? Então, eu vou vir aqui, vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim o que é a estrutura básica de uma página web, tá? Então, tudo isso aqui nós já aprendemos, nós já falamos sobre. Bem, eu vou trocar aqui de inglês para português do Brasil, tá? Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página web ela está em português do Brasil. Eu vou tirar esse título e eu vou colocar o título da aula de hoje, tá? Que é Operações com String e Arrays. Bem, agora se eu salvo e eu recarrego, eu vejo que eu tenho aqui o título, Operações com Strings e Arrays. Não tenho nada no corpo da nossa página web, por quê? Porque eu não tenho nada no corpo da estrutura da nossa página web, tá? Então, bora lá. Eu tenho aqui o nosso arquivo externo, né? O nosso arquivo JavaScript. E eu quero interligar esse arquivo à nossa página web. Como é que eu faço? Eu venho aqui no corpo da nossa página, aqui no final, tá? E eu vou chamar o elemento script. Bem, eu vou chamar também aqui o atributo src e eu preciso passar o caminho até esse arquivo. Então, eu preciso ver que eu vou ter que entrar dentro da pasta JS para eu encontrar o meu arquivo script.js. Então, como é que eu faço aqui? Eu entro dentro da pasta JS e, e ele já vai dar aqui para mim o arquivo que eu tenho. Eu quero esse arquivo, o script.js. Agora, se eu salvar, eu tenho interligado à minha página o meu arquivo JavaScript, tá? Agora, eu vou aqui no meu navegador, vou apertar o F12, por quê? Porque a gente vai trabalhar com o console. A gente vai ver o que a gente vai fazer em JavaScript aparecendo aqui no console, tá? Então, depois de tudo interligado, bonitinho, bora lá. Eu vou vir aqui e eu vou criar uma variável chamada frase, tá? E eu vou criar uma string aqui, tá? Então, eu vou ter, dentro da minha variável frase, eu quero atribuir uma string. E uma string a gente viu que a gente pode definir ela com aspa dupla, aspa simples, tá? E também utilizando o nosso amiguinho aqui, tá? Onde a gente permite a gente escrever várias linhas e também atribuir aqui uma variável, tá? Bem, eu vou utilizar aspa dupla, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar olá, mundo, JavaScript é incrível, tá? Bem, o que eu fiz aqui, eu defini uma string, tá? E eu estou atribuindo essa string para dentro da minha variável frase. Agora, se eu venho aqui e coloco console.log, tá? E coloco aqui a nossa variável frase, tá? Ele vai imprimir para mim o quê? O que tem dentro dessa minha variável. E veja só, ele imprimiu. Olá, mundo, JavaScript é incrível. A gente vai começar falando sobre operações com strings, tá? E o que eu quero fazer? Tenho essa minha string aqui, tá bom? Dividir uma string em um array, tá? Então, eu quero pegar essa minha string e eu quero dividir ela em um array. Quer dizer, eu quero deixar de ter uma string e eu quero passar a ter um array com os elementos dessa minha string, tá? E como é que eu faço isso? Bem, eu poderia
criar um for e percorrer por cada caractere dentro dessa minha string, né, dentro da minha variável frase, e fazer essa lógica que eu quisesse para colocar dentro de uma array, né, dentro de uma lista. Mas eu não preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso porque alguém já pensou nisso, alguém falou, não, vamos criar uma função que faça isso. Então já existe uma função que ela divide uma string em um array. A função ela funciona, tá? Ela vai de uma string em partes baseada em um separador. Qual é o nome dessa função, Jéssica? É o split, tá? Então bora lá. O que ela faz? Olha, pensa comigo. Vamos lá, gente. Olha, eu quero que vocês se preocupem com uma coisa só, já quando vocês estiverem aprendendo programação. Aprenda como funcionam as coisas. Não se preocupa com a palavra-chave, tá bom? Não se preocupe com o nome de funções. Se preocupe em aprender como elas funcionam, tá bom? Como é feita as coisas. Por que eu falo isso? Aí eu vou dar uma dica, gente, para a vida de vocês, tá? Não se preocupe com palavras. Por exemplo, em Python, a gente utiliza para imprimir algo no nosso terminal a palavra Python, certo? Mas se eu quisesse imprimir algo no Java, já não seria mais print. No Java, tá? Print em Java. É o sys out print, tá? Se eu quisesse imprimir em C++, eu teria que usar o cont, tá? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui imprima no terminal, isso aqui é uma função que imprime no terminal, e isso aqui também é uma função que imprime no terminal, tá? Ambos isso aqui imprime algo no terminal. Isso é em Python, isso é em Java e isso é em C++. Eu quero que vocês enxerguem que em cada linguagem funciona de uma maneira, tá? Não significa que você não sabe imprimir algo em Python, que você não sabe imprimir algo em Java, ou que você não sabe imprimir algo em C++. Você sabe que tem como imprimir, você não sabe? Você já programou, você sabe que tem como imprimir. Você pode não saber a palavra reservada de uma determinada linguagem. O que eu quero que vocês enxerguem com isso? Quando eu falo para vocês, não se preocupem em aprender palavras, mas procure aprender como as coisas funcionam, como as coisas são feitas. Porque se amanhã ou depois, suponhamos que você vai trabalhar com JavaScript, sabe? A pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho uma vaga de emprego para você aqui, mas é trabalhando com uma linguagem tal. Eu não quero que você chegue para a pessoa e fale, eu não sei essa linguagem. Não vai dar para me trabalhar. Não. Eu quero que você chegue e fale, olha, eu vou demorar um pouco para pegar aprender as palavras-chave que são reservadas dessa linguagem para fazer aquilo que eu já sei fazer, para poder realizar a lógica de programação. Poxa, que legal! Quer dizer, você sabe o quê? Você sabe o quê? Dependendo da linguagem A, B, C ou D. Você sabe o quê? Programa, porque você sabe como as coisas funcionam. O que vai levar um tempo para você se adaptar com a linguagem é você aprender as palavras-chave. Mas você sabe o que você precisa fazer, então você precisa só saber como as coisas lá se chamam, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai aprender lista, tá? Lista, lá em Python, a gente fala o quê? Olha, há uma lista que se dá pelo quê? Pelo colchete. Então, a gente está aqui atribuindo para dentro de uma variável chamada lista, uma lista vazia. Quando eu vim ensinar para vocês lista aqui, eu falei o quê? Aqui nós temos um objeto, que é uma array, é uma lista. Nós estamos atribuindo aqui, então, o quê? Um array para dentro da nossa variável array. Gente, os nomes mudaram. As coisas são as mesmas. Isso é uma lista, isso é uma lista. Isso é um array, isso é um array. Isso aqui é um objeto de array, isso aqui é um objeto de array. Independente de qual seja a linguagem, tá bom?
As coisas podem mudar o nome, mas funciona da mesma forma. É assim que se cria uma lista. É assim que atribui uma lista para dentro de uma variável. Lá você não precisa dar colocar o tipo ou algo, né, para definir, né, uma lista, o nome da variável. Aqui você tem que colocar o let, enfim, tá? Então muda. Umas coisas são feitas em cada linguagem, tá? O que eu quero dizer é os números que são dados, né? Como eles são feitos, são a lógica. Gente, a lógica. Então, vou falar para você, gente, não se preocupe com a palavra, o nomezinho que está sendo dado para aquilo. É se apegue, gente, falar, não, mas eu só sei programar se for em tal lugar. Não, eu sei a lógica de programação. Então, eu sei programar em Python, eu sei programar em C, eu sei programar em C++, eu sei programar em Java. Vai demorar, vai demorar somente o quê? Eu me adaptar com as palavras-chave que são reservadas daquela linguagem. Mas como é que funcionam as coisas? Eu sei, tá? Então, é isso que eu quero para vocês. Quando eu venho aqui, eu tento trazer as coisas de uma maneira clara, que vocês realmente entendam, porque eu não quero que vocês sejam um tipo de aluno que fala, não, eu só sei programar em JavaScript. Por quê? Porque ele não se preocupou em aprender a lógica, ele se preocupou em aprender palavras, entendeu? A decorar nome de função, tá? Então, não faça isso. Aprenda como funciona, tá? Então, bora lá. O que eu quero fazer? Vamos lá comigo. Vamos entender o que eu quero fazer e como é feito, tá? Eu tenho aqui uma string, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero dividir essa minha string em um array, tá? Em uma lista. Então, eu quero dividir ela em um array. É isso que eu quero fazer. Eu queria fazer? Eu queria ter aqui o primeiro elemento, olá, tá? Aí eu queria ter o meu segundo elemento, mundo. Eu queria ter meu terceiro elemento, JavaScript. Eu queria ter meu quarto elemento, e o meu quinto elemento, incrível. É isso que eu quero fazer. Eu quero pegar essa string e transformar nisso aqui, em um array, em uma lista, tá? Bora lá. Eu e você, como programadores, nós sabemos que a gente poderia fazer aqui um for, percorrendo cada elemento, né, dessa minha string. Quando eu chegasse aqui, eu pegasse aqui, né, o olá, vírgula, e eu colocasse dentro de um array. Isso eu estou falando para vocês que já existe uma função que ele faz isso, na verdade. Eu falei que existe uma função chamada split, que ele divide uma string em um array. E ele divide uma string em partes baseadas em um separador. Então, tá bom, bora lá. Bem, vamos lá. Se eu for pegar uma string e transformar ela numa array, eu preciso guardar esse array dentro de uma variável, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Eu tenho uma string, eu vou pegar os elementos dessa string e eu vou dividir ela, transformando ela em um array. Então, eu preciso estar pronto para receber isso aí, guardar isso aí. Então, eu crio que é uma variável para isso, né? Lembra? Variável é uma caixinha onde eu guardo algo. Então, coloco aqui palavras. Vai ser o nome da minha variável. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu quero atribuir para dentro da minha variável palavra o quê? A minha string dividida em um array. Então, eu quero atribuir o quê? Agora o meu array. É isso que eu quero atribuir. Ó, veja só o que eu quero fazer. Eu quero atribuir isso lá. Mas não assim, né? Isso aqui eu estou fazendo na mão. Mas não é assim que eu quero. Então, eu quero utilizar o quê? Vamos lá. Agora a gente pensa. Vamos lá, gente. Pensa na lógica. Onde está a string que eu quero dividir essa string em um array? Dentro da minha variável frase, não é dentro dela? Não foi ela que a gente imprimiu? Então, a gente vai chamar ela aqui, ó, frase. Bem, eu falei que existe uma função que divide uma string em um array. Não foi isso que eu falei? Qual é o nome da função? Split. Você não precisaria lembrar o nome. Você precisa saber que existe uma função que ele divide uma string em um array. Então, eu iria pesquisar, né? Se eu não sei o nome, mas eu sei que existe algo que faz isso, eu iria lá no Google e iria pesquisar, né? Qual o nome de uma função que divide uma string em um array em JavaScript? E ele ia dar para mim. Função split, tá? Bem, bora lá. Bem, o que eu quero fazer? Então, eu tenho aqui dentro da minha variável frase, eu tenho a minha string e eu quero dividir a minha string em um array. E como é que ele divide? Ele divide uma string em partes baseadas em um separador. O que eu quero fazer?
eu quero só colocar, eu quero dividir o olá, vírgula, depois o mundo, depois JavaScript, depois incrível. Não é isso que eu quero fazer? Ó, é assim que eu quero deixar. Bem, olha só. Ele vai dividir uma string em partes baseada em um separador. Então, eu quero dividir ele com base no espaço, tá? O espaço não entra, mas o espaço vai servir como base. Então, ele vai chegar aqui, encontrou espaço, ele sabe que não entra, então só entra aqui, olá, olá, vírgula. Vem aqui para o mundo, ele sabe que o mundo e ponto de afirmação entra, o espaço não. JavaScript entra, o espaço não, entra, o espaço não, incrível entra. Por que eu faço isso? Base no separador. Então, eu coloco aqui o espaço vazio. Olha só, eu vou separar por espaço. Então, eu estou dividindo uma string, tá? Em um array. Eu estou dividindo uma string em partes baseada em um separador. Ele vai separar por espaços. Mas se eu venho aqui, vou comentar isso aqui para vocês verem que vai ficar dessa forma realmente. Eu vou colocar aqui console.log palavras. Eu quero imprimir o que tem dentro da palavra, dentro de palavras eu tenho que ter esse array aqui, tá? Que eu utilizei o quê? Eu peguei da minha string e eu dividi uma string em um array, baseado em quê? Em um separador. Separo por espaços. Então, salvei, recarreguei. Vamos lá. Olá, mundo, JavaScript é incrível. Tem o que aqui? 5 elementos. Eu tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lembrando, gente, que eu já falei na aula passada, na programação, a gente não começa contando de 1, a gente começa contando de 0. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, tá? Então, a gente tem o quê? 5 elementos, só que aqui é o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4, tá bom? Bem, entendeu agora? O quão importante é a gente entender como as coisas funcionam? E vamos ver se realmente você entendeu como as coisas funcionam. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova variável chamada data, tá? Eu vou atribuir para dentro da variável data uma string e eu vou colocar a data de hoje. Hoje é dia 27/4/2025. Bem, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que você pegue essa string aqui, tá? Eu quero que você divide essa string em um array, tá? Lembrando que você vai dividir uma string em partes baseada em um separador. Eu não quero que os traços entrem, tá? Eu quero no final que você tenha uma lista, um array, com esses valores aqui, ó, 27/04/2025. É isso que eu quero que vocês tenham no final, tá? Então, tem que fazer, tá? Para você ver se você realmente aprendeu como as coisas são feitas, tá? Bem, bora lá, né? Vou criar aqui uma variável chamada partes e eu vou atribuir para dentro dela o quê, tá? A minha divisão de uma string em um array, é isso que eu quero fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Aonde está minha string? Dentro da variável data. Eu tenho uma função que divide uma string em um array. Qual é a função? Split. Tá bom? E ele divide uma string em partes baseada em quê? Em um separador. E eu quero dividi-la com base no separador, que é o traço. Então, os traços não entram, mas vai servir como divisão. Então, o que eu vou fazer? O 27 entra, o traço não entra. 04 entra, o traço não entra. Então, 2025 entra, tá? Então, se agora eu vier aqui e eu imprimir o que temos dentro da nossa variável partes, a gente vai ver que realmente ele fez o que a gente queria. Nós temos aqui o valor 27/04/2025, tá? Então, nós temos aqui 3 elementos no índice 0, o 27, no índice 1, 04 e no índice 2, 2025, tá? Então, a gente entendeu como funciona a função split, tá? Então, se você chegar para mim e eu perguntar para vocês, gente, como a função split ele faz para dividir uma string em um array?
e você chegar para mim e falar assim, olha, Jéssica, ele divide uma string em partes baseado em um separador, então você entendeu como funciona, tá? Então, bora lá. A gente vai falar sobre o join, tá? E ele é muito utilizado também, gente, tá? Então, vamos aprender. A gente já viu o join na aula passada, mas vamos realmente se aprofundar nele. Vamos entender, tá? Join, gente, ele vai juntar um array em uma string. Então, pensa comigo, se eu falei que ele vai juntar um array em uma string, e o split ele divide uma string em um array, significa que aqui ele faz o quê? O oposto do split. Então, ele vai unir os elementos de um array em uma string, tá? Então, ele é o oposto, tá? No lugar de dividir uma string em um array, ele vai juntar um array em uma string, tá? Então, ele vai estar unindo os elementos de um array em uma string. Tá, vamos ver isso aí na prática, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada array, e eu vou atribuir para ele em uma lista, tá? Eu vou colocar aqui, ó, JavaScript, é o primeiro elemento, o segundo elemento é, o terceiro elemento, poderoso, tá? Gente, não esqueça do ponto e vírgula, tá? Não faça igual eu. Não esqueça do ponto e vírgula, porque é uma boa prática no JavaScript você colocar o ponto e vírgula. Eu já expliquei, né? Mas caso você seja um aluno novo, eu esqueço de colocar o ponto e vírgula, mas eu sempre, gente, acabo no final vindo aqui colocando os pontos e vírgula, tá? Eu esqueço porque eu programo muito em Python. E em Python a gente não é obrigado, não é, né? A gente não precisa utilizar o ponto e vírgula lá, né? Então, como lá não é uma linguagem que utiliza ponto e vírgula, eu não tenho o costume de utilizar o ponto e vírgula. Então, eu acabo programando e esquecendo do ponto e vírgula, né? Se você é um aluno que vem da linguagem Java, C++, aonde é obrigatório utilizar o ponto e vírgula, né? Você não vai esquecer, você não vai ter esse problema igual eu. Já eu tenho esse problema, né? Eu tinha, quando eu programava, né? Quando eu cheguei na faculdade, aprendendo C++, Java, eu estava sempre acostumado a colocar ponto e vírgula. Quando eu fui programar em Python, eu estranhei muito e até achava meio ruim, né? Porque você não tem um ponto e vírgula, né? Você não tem chave, né? Para ver de onde está fechando, onde está abrindo, onde está fechando uma função, né? Então, no começo você começa a estranhar. Hoje eu gosto bastante de Python, já me acostumei, né? Não acho nada, não vejo nenhum tipo de complicação. No começo eu achava ruim, depois você se acostuma com a linguagem, gente, sabe? Você só vai. Então, coloca, tá? O ponto e vírgula porque é uma boa prática. Depois a gente fala sobre isso, tá? Bem, bora lá. O que eu quero fazer? Eu quero agora juntar, tá? Esse meu array em uma string. Eu quero ter no final o quê? Eu quero ter aqui, ó. JavaScript é poderoso. É isso que eu quero ter, tá? Então, presta atenção comigo. Eu vou ter agora uma string. Então, eu preciso estar pronto para receber isso, na é verdade? Então, eu preciso ter o quê? Uma variável, que é uma caixinha para eu guardar algo. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada frases, tá? Bem, onde está a minha lista? Onde está meu array? Dentro da minha variável array, tá? Então, não é isso aqui que eu quero juntar? É isso que eu quero juntar. Então, eu vou pegar meu array que eu quero juntar, que está dentro da minha variável array. Então, eu peguei ela. Vou utilizar a minha função join. Por quê? Qual é a função join? Que é responsável, que faz isso para mim, que ele junta um array em uma string. Então, ele vai unir o quê? Os elementos de um array em uma string. Bem, o que eu quero fazer? Olha, se eu simplesmente, gente, chamar ele assim, tá? Vou aqui imprimir, ó, console.log, vou imprimir o que tem dentro de frases. Antes de eu imprimir, o que você acha que vai acontecer? Opa, o que você acha que vai acontecer, tá? Ele vai, ele vai juntar tudo juntinho assim, ó. Ó, se você falou que ele vai ficar assim, você tá certo. Ó, JavaScript é poderoso, tudo junto. Por quê? Porque eu não falei para ele a maneira que eu quero. Eu falei para ele juntar o meu array em uma string. Ele
Ele está juntando uma array e uma string. É isso que ele está fazendo. Vou falar para ele que eu quero juntar, mas colocando um separador, tá? Eu quero unir com espaços. É isso que eu quero fazer. Agora sim, ele vai ficar bonitinho. Ó. JavaScript, espaço é poderoso. Então, ele pegou o primeiro elemento, colocou um espaço, pegou o segundo elemento, colocou um espaço e pegou o terceiro elemento, tá? Então, JavaScript é poderoso. Então, a gente pode ver tanto a função split quanto a função join, a gente pode utilizar separadores, tá? Separadores para poder dividir uma string em um array, tanto utilizar um separador para juntar um array em uma string, tá? Lembrando novamente, o split, ele divide uma string em um array, e como é que ele faz isso? Ele vai dividir uma string em partes baseadas em um separador. Já o join, tá? Ele é o oposto do split. Então, ele vai juntar um array em uma string, tá? Então, ele une os elementos de um array em uma string, tá bom? E você pode utilizar aqui baseado também em um separador, tá? Ok, bora lá, vamos continuar. O que eu vou fazer agora, gente? Eu aqui. Vou passar agora rapidamente, tá? Pela a função de toUmpCase e toLongCase, tá? Que a gente vai estar transformando uma string em maiúsculo e minúsculo. Vou passar bem rápido aqui, gente, porque eu acredito que essa seja uma função muito simples e que qualquer um de nós consegue entender, tá? Eu costumo ficar mais tempo, né, explicando funções que eu acho que o aluno ele pode ter alguma dificuldade ou que ele precisa realmente entender o que está sendo feito, né? Como as coisas são feitas, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada nome e eu vou atribuir para dentro dela o nome Jéssica, tá? Eu vou já imprimir, tá? Fazer console.log, então eu vou fazer já dentro do log. Eu vou ter aqui a minha variável nome, que tem o meu nome dentro dela, tá? E eu quero deixar ela toda maiúscula. Como é que a gente faz isso? ToUmpCase, tá? Então, eu estou colocando a funçãozinha ToUpCase dentro da minha variável nome, da minha string Jéssica. Então, ele vai ficar todo o quê? Em maiúsculo. Então, a gente pode ver aqui que o nome está todo em maiúsculo. A gente pode também deixar ele todo em minúsculo, tá? Então, no lugar da gente utilizar o toUpCase, a gente vai chamar aqui o toLongCase, tá? E agora, se eu salvo e rodo, eu vejo que ele ficou todo em minúsculo, tá bom? Acredito que não existe nenhum tipo de dificuldade com isso, mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu volto nele, tá? Eu estou passando rápido por ele porque eu acho que realmente não existe nenhum tipo de dificuldade aqui, tá? Eu tento gastar muito tempo naquilo que eu vejo que o aluno ele tem dificuldade, naquilo que eu enxergo que os alunos eles têm mais dificuldade, tá? Ou que eu também já tive dificuldade na faculdade, então eu tento focar também nisso, tá? Bem, agora a gente vai falar sobre uma função chamada includes, tá? Essa função include, gente, como o nome já diz, ele vai ficar se uma string ele contém um texto, tá? Como assim, Jéssica? Suponhamos que eu tenho aqui uma variável chamada do texto e eu atribuo para dentro dele uma string chamada aprenda JavaScript hoje, tá? E o que eu quero fazer, gente? Eu quero ver se existe, né? Se inclui, né? Se contém, tá? Na verdade, a palavra certa é se contém certa palavra dentro dessa minha string, tá? Suponhamos que eu quero ver se contém se contém a palavra JavaScript nesse meu texto. JavaScript contém, tá? A gente faz isso? Tipo, a gente poderia utilizar o for, fazer todo, percorrer palavras por palavras e fazer a análise, né? Dividir elas, né? Então, pelo espaço e fazer tudo aquilo, né? Não é necessário, a gente não precisa nós fazer isso. Por quê? Porque existe uma função que faz isso, que é o include. O include, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o string, ele tem texto, quer dizer, ele vai verificar se a palavra Java tem texto, tá? E ele vai se comportar como, tá?
Se existir, ele vai me retornar valores lógicos. A gente já viu que valores lógicos são valores booleanos, que são verdadeiros e falso, true, false, viu? Então, o que ele vai fazer? Por exemplo, se eu chegar para ele e falar assim, olha, contém a palavra JavaScript nesse meu texto, ele vai olhar para ele e vai falar, sim, contém. Então, ele vai me retornar o quê? True, né? Quer dizer, contém um valor especificado. Se eu falar para ele assim, olha, a palavra Python, nesse meu texto aqui, nessa minha string, ele vai olhar para cá e vai falar false. Quer dizer, não com o valor especificado, tá? Então, é assim que ele se comporta. Então, a gente vai ter o quê? Valores lógicos. Já imprimi esses valores lógicos, tá? Não vou atribuir para dentro de uma variável, mas a gente poderia atribuir e trabalhar com ele mais tarde, tá? Bem, vamos já trabalhar com, já imprimir ele aqui no console. Então, ponto log. E aí, o que eu vou fazer? Quem eu quero trabalhar? Não é com a minha variável texto? É com a minha variável texto, porque dentro dela temos a string, temos o texto que a gente quer ver se existe uma palavra lá, se contém uma palavra ou não. Bem, eu falei que a função includes, tá? Ele faz essa verificação. E o que eu quero fazer, tá? Eu quero verificar se existe, se tem a palavra JavaScript. Se contém essa palavra, ele vai me retornar true. E contém, não contém? Então, bora ver aqui, olha, ele me retornou true. Então, contém, verdadeiro. Se eu chegar aqui, ó, e falar assim para ele, olha, contém, tá? No meu texto, dentro da minha variável texto, contém a palavra Python. False, não contém, porque aqui nós temos aprenda Python hoje. Não, nós temos aprenda JavaScript hoje, mas aprenda Python, sim, tá, gente? Aprenda Python, aprenda JavaScript, aprenda. Sempre é bom aprender. Quanto mais nós aprendemos, melhor é para nós mesmos, tá? Então, pronto. Então, a gente já viu aqui, né? Acredito que não precisa falar muito sobre, né? Só que ele vai ver se contém uma string no texto, bom, tá? E ele vai retornar, lógico, o que a gente precisa entender aqui como é que é. A gente passa a palavra, né? Que a gente quer ver se contém dentro da nossa variável. E ele retorna valores lógicos, que são o quê? Valores booleanos, true ou false. Então, se contém, vai ser true, se não contém, vai ser false, tá? E aí a gente ia fazer o que a gente quisesse com isso, tá? Bem, acredito, gente, que operações com string seja somente isso aqui, tá? Não é muito difícil, né? Acredito que você entendendo realmente como as coisas são feitas é muito simples, né? Então a gente pode estar trabalhando com eles lá na frente. Agora a gente vai falar sobre operações com arrays. E aí eu peço que vocês realmente prestem muita atenção, tá? Porque é um pouco mais complicada e eu sei que muitos alunos têm dificuldade quando a gente vai trabalhar com arrays, tá? Quando eu falo arrays, a gente está falando de listas, tá? Então bora lá. Eu vou criar aqui, tá? Uma variável chamada números, e eu vou atribuir para dentro dela uma lista de números, tá? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, tá? Então, nós temos aqui um array, tá? Então, um array de lista, 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui os pontos e vírgula. Pronto. Bem, o que eu quero fazer, tá? Eu quero transformar cada item do meu array, tá? O que eu quero fazer? Eu quero criar um novo array, tá? Eu quero criar um novo array com o dobro desse valor. Então, se eu tenho 1 aqui, eu quero ter agora 2. Se eu tenho 2, eu quero ter 4. Se eu tenho 3, eu quero ter 6. Se eu tenho 4, eu quero ter 8. O dobro do valor, tá? É isso que eu quero fazer. Bom, novamente, gente, eu poderia fazer um for, percorrer inteirando sobre a minha lista, né, sobre o meu array. Lembra, uma lista é um iterável e eu posso iterar sobre ele. Então, eu poderia iterar sobre esse meu array, percorrendo cada elemento da minha lista e fazendo aqui essa conta matemática, né? Fazendo o quê? Elevando o número a 2, né? Então, colocando em dobro. Então,
deixando 1, 2, o 2, o 4, os 3, 6, 4, 8, enfim, tá? Poderíamos fazer, mas existe uma função que já faz isso para nós, então a gente não precisa nós fazer, tá? Por quê? Porque existem funções que faz isso. Então, nós temos uma função chamada map, e essa função, ela transforma cada item do array, tá? E como é que ela faz? Ela cria um novo array, tá? E ele aplica uma função a cada elemento. Bem, quero que vocês prestem atenção, porque eu sei que uns já vai entender logo quando eu escrever o código, já outros nem tantos, tá? Então, eu vou passar por cada coisinha que eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer e aí eu explico, tá? Bebendo aqui uma água e bora lá, tá? Bem, o que eu falei, né? Eu falei que a função map, ele cria um novo array, não é verdade? Então, eu tenho que estar pronto para receber esse novo array. Então, eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de dobrados. Por quê? Eu vou ter valores dobrados. Então, vou ter um array que contém esses valores dobrados, não é isso? Bem, então tá bom. Bem, eu quero aplicar essa minha função na minha variável números, tá? E qual é a função que eu quero aplicar? Map. Não, porque eu vou explicar tudo bonitinho, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma função a cada elemento. Então, para cada elemento, dentro da minha lista de números, então, para cada número, né, que eu vou chamar de num, eu quero aplicar uma função, com a função de seta. Então, vou fazer num vezes 2. Quer dizer, 1 vezes 2 dá 2. Então, coloca aqui. Próximo elemento, 2. 2 vezes 2, 4. Coloca aqui. Próximo elemento, 3. 3 vezes 2, 6. Coloca aqui. Próximo elemento, 4. 4 vezes 2, 8. Coloca aqui. Tem mais? Não tem? Acabou minha lista. Pronto. Finalizou a minha função. Bem, vou imprimir aqui. Não se preocupe, eu vou explicar, tá, gente? Não precisa arrancar os cabelos e falar, poxa, não entendi nada. Calma aí, já vamos entender. Pode ver que realmente foi feito. 2, 4, 6, 8, tá? Bem, bora lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a funçãozinha map. Opa, map, tá? O ponto map, gente, ele é uma ferramenta do JavaScript, tá? E ele é usado para criar uma nova lista a partir de uma já existente. Então, nós temos já uma lista aqui e nós utilizamos a função map, tá? Para criar uma nova lista baseada em quê? Né? Em uma lista já existente. Então, ele vai criar uma nova lista a partir de uma já existente. Ele faz isso, ele passa por cada item da lista original, tá? Então, ele vai passar por cada item, tá? Da nossa lista original, vai fazer uma coisa, tá? Ou ele vai fazer alguma conta, ou ele vai fazer alguma modificação com esse item, enfim, tá? Ele vai fazer alguma coisa. E ele vai guardar o resultado nova lista, tá? É isso que a funçãozinha map faz. Ah, Jéssica, mas isso aqui quando você falou sobre o map na primeira vez, lá, quando você falou assim, olha, o map, ele transforma cada item do array, ele cria um novo array aplicando uma função a cada elemento, eu entendi essa parte. Mas isso aqui eu não entendi. Então, bora lá, tá? Isso aqui é muito simples, gente, muito simples. Parece confuso no primeiro momento porque a gente não sabe o que é isso. Porque ainda você não viu isso. Mas agora, isso aqui vai abrir a sua cabeça. Isso é uma função de seta, tá? Isso se chama um arrow function, tá? Então, ele é uma função de seta. Que, gente, é uma maneira moderna e curta, tá? De ver uma função. Isso, tá? Isso aqui é uma função. O que ele faz aqui, tá? Comigo. E essa nossa função, ela recebe número, tá? Mesmo elemento aqui, tá? Estou pegando esse número e estou colocando ele dentro da nossa variável, chamei ele de num. Esse num, ele é multiplicado, mas por quê? Porque eu não quero o dobro do valor, então eu estou multiplicando ele.
2. O que eu faço? Ó, então, para cada elemento, tá? Para cada número da minha lista, números, ele vai pegar ele vai pegar primeiro o quê? Primeiro elemento, 1. 1 vai dentro da minha variável num. Agora ele vai fazer 1 vezes 2 é o quê? 2. Então ele vai lá e coloca dentro de uma array, valor 2, tá? Bem, próximo elemento da minha lista, valor 2. Então, vem para cá, dentro da minha variável num. Então, num agora vale 2. 2 vezes 2 é 4. Então, vai lá para dentro do meu array. Próximo elemento da minha lista é o valor 3. 3 vai para dentro da variável num. Então, num vale 3. 3 vezes 2, 6. Vai para dentro da minha array. Bem, próximo elemento, 4. 4 está dentro da variável num. Num vale 4. 4 vezes 2, 8. Vai para dentro da minha array. Mais elementos na minha lista? Não, acabou. Então, acabou a minha função, tá? A minha funçãozinha aqui acabou. O meu map, ele transforma esses valores aqui em um array e ele atribui para dentro da minha variável dobrados, tá? Então, tudo isso vai para uma nova lista chamada dobrados. Isso, gente, tá? Então, no final, a gente tem o que valor? 2, 4, 6, 8, tá? Então, nós temos aqui 4 elementos e no índice 0, valor 2, índice 1, 4, índice 2, 6 e o índice 3, 8, tá? Então, bem simplesinho aí, fácil de entender, eu acredito, tá? Eu sei, gente, que no começo assusta, né? Quando eu vejo muitos alunos, eu não sei utilizar a função map, eu não sei utilizar a função map. Aí eu sabe utilizar a função map, né? Na verdade, não é que não sabe usar a função map, não sabe como funciona a função map, tá? Então, bora de novo, gente, aprende, tá? O map, ele vai transformar cada item do array. Como é que ele faz isso? Ele vai criar um novo array, então você tem que estar pronto para receber, tá? Por isso você tem que criar uma variável. E ele vai aplicar uma função a cada elemento. A função é você que vai definir, tá? E isso aqui chama função de seta, tá? Então, eu estou colocando aqui o elemento que ele vai vir no primeiro elemento da nossa lista e o que nós vamos fazer com ele, tá? Então, para cada elemento, faça isso. Para cada elemento, faça isso. Para cada elemento, faça isso, tá? Então, aí de uma maneira bem simples para nós entender. Bem, bora lá. Vamos continuar, tá? Vamos agora ver isso acontecendo na prática. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou criar, olha só, preste atenção comigo, tá? Primeiro vamos fazer assim, ó, tá? Vou criar aqui uma variável chamada produtos. Vou criar uma lista com alguns produtos, tá? Vou colocar notebook, celular e tablet. Então, nós temos 3 produtos aqui, 3 elementos dentro da nossa lista, tá? O que eu quero fazer? Eu ia deixar isso aqui já pronto para a gente poder utilizar como lista aqui para os elementos no nosso HTML, tá? A gente tem aqui uma lista com esses produtos, tá? Então, a gente teria lá uma lista, tá? Então, a gente teria lá o elemento UL, tá? Que é uma lista. E a gente teria o primeiro elemento notebook, o segundo celular e o terceiro tablet, tá? Lista normal. Então, nós teríamos lá uma lista, notebook, celular, tablet, tá? A gente sabe que lá no UL, né, no nosso elemento UL, para cada item, né, a gente precisa ter o LI, não é verdade? A gente já viu isso lá em HTML. Então, o que eu quero fazer? Eu quero já transformar isso aqui, deixando o notebook como? Vamos lá, gente. O que eu quero ter no final? Eu queria ter uma lista, tá? E dentro dessa lista eu quero ter meus itens, né? O LI. Então, eu quero ter aqui o notebook, é, o celular e o tablet, tá? É isso que eu quero ter aqui, ó.
Vou salvar recarregar. É isso aqui que eu quero ter, tá? Bem, como é que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a lista que tem os meus produtos. Bem, quero fazer, gente, presta comigo. Eu tenho a função map que ele vai percorrer cada elemento da minha lista e eu posso fazer o que eu quiser com ele, eu posso aplicar uma função nele. Então, bora lá. E ele, no final, ele vai me retornar também uma lista. Então, eu vou fazer assim, ó, vou ter uma lista HTML. Vai ser o nome da minha variável, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o produtos, porque é dentro do produto que nós temos a nossa lista de produtos. E eu quero aplicar a funçãozinha map, tá? Bem, o que eu vou fazer? Para cada elemento da minha lista de produtos, eu vou pegar o produto, tá? E eu vou aplicar alguma coisa. O que eu quero aplicar? Bem, a única coisa que eu quero aplicar é transformar ele. É fazer isso aqui, ó. Só que aqui, no lugar de eu passar o nome, ele vai vir lá dentro da variável, né? Dentro, ou vai vir lá do meu elemento. Então, dentro do o meu primeiro elemento é notebook. Notebook vai para dentro da minha variável produto. E aqui dentro da variável produto, eu posso mexer com ele. Então, eu vou transformar ele em uma LI e pegar o nome do produto, tá? No final, eu vou ter aqui um array. Só que eu não quero um array. Eu quero uma string, tá? Então, bora lá, gente. Olha, juntando o que a gente já aprendeu. Vamos lá, vamos por parte, né? Porque eu sei que tem umas pessoas que se perdem e a minha intenção é que todo mundo fique junto, né? Então, ninguém solta a mão de ninguém. Bora lá, gente. Eu tenho aqui um array, uma lista, tá? Contendo 3 produtos. Bem, eu quero no final, tá? Pensa comigo, no final eu quero ter esses produtos transformado em um LI. Eu quero ter LI dentro dele, o produto, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo aqui um map, tá? Que ele vai percorrer o quê? Cada elemento da minha lista e eu vou aplicar uma função. Então, para cada elemento da minha lista, o primeiro vai ser produto. Então, eu vou pegar produto e eu vou vir aqui e transformar ele em uma lista, tá? Bem, depois eu vou pegar celular, vou transformar ele também em uma LI. O terceiro, também no LI. Bem, no final disso aqui, quando ele terminar essa função, ele transforma isso em um array. Não foi isso que a gente viu? Só que, quando que eu quero, eu não quero, ele não pode estar em array. Eu preciso que ele esteja em uma string. A gente viu que existe uma função que ele faz isso, que ele pega um array e transforma em uma string. Não é verdade? A gente viu um que pega uma string e transforma para o array, que é o split, e o qual é o que faz o oposto, que pega um array e transforma em uma string, não é o join. Então, ponto, join, tá? Bem, eu quero deixar tudo juntinho. Então, eu não vou colocar nenhum separador aqui, tá? Vou deixar eles tudo junto. Se eu vier agora, tá? Ó, e eu der aqui console.log, tá? Na minha variável lista HTML, vamos ver o que a gente vai ter, ó. LI notebook, fecha o LI, abre o LI celular, fecha o LI, LI tablet. Tenho aqui a estrutura para poder criar isso aqui. Vamos ver isso aqui realmente acontecendo? Vamos colocar isso na prática, vamos lá, tá? Olha, presta atenção o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou criar aqui um botão. Para vocês verem, gente, que o que a gente está aprendendo, a gente vai utilizar, tá? Você vai utilizar no seu HTML. As coisas vão funcionar, as coisas vai ser interativa. A gente usa o JavaScript para ser interativo, nosso web ser interativo. É isso que a gente aprende, é o JavaScript, para poder ter regras de negócio, para as coisas funcionar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. One click, tá? O que eu quero fazer? Vou colocar aqui o nome do botão, vai ser mostrar a lista. Mostrar a lista, pronto. Quando alguém clicar nele, eu quero chamar uma função mostrar lista. Ela não existe ainda, mas eu vou criar, tá?
Bem, eu quero ter aqui o nosso UL, a nossa lista, e eu vou colocar aqui o ID chamada lista, tá? Vamos lá, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou criar nossa funçãozinha que vai ficar responsável por criar essa nossa lista. Veja só, ó. Vou criar aqui o function, que é uma função, que eu vou chamar mostrar lista. Bem, vou pegar aqui o nosso produto, a gente já tem ele aqui, vou colocar ele aqui, tá? Então, aqui é a lista de produtos. Depois, eu preciso transformá-lo, que eu já transformei, na verdade, que já está aqui, ó. Então, eu vou transformar cada produto em um item, LI, e eu vou juntar tudo em uma única string, tá? Aqui, ó, ponto .join. Então, a gente já está fazendo isso. Agora, eu preciso colocar ele na nossa página, tá? Então, eu vou falar para ele assim, olha, documente. Esse documento eu já expliquei, que ele faz o quê? Ele olha para toda a nossa página web. Então, ele está olhando para o documento inteiro da nossa página, tá? E aí, eu vou falar para ele, ó, get element by ID. Quer dizer, procura para mim um elemento que tenha o ID lista. Qual é o elemento do meu documento, da minha página web, que tem o ID lista? O meu L, tá? O meu L tem o ID lista. Então, ele vai encontrar e ele vai achar meu UL, que é a minha lista. Bem, o que que eu vou falar para ele? Agora eu quero que você insira, né, in HTML. Então, insire a string no elemento L. É isso que eu estou falando, tá? Ó, onde está meu elemento L? Dentro da minha lista HTML. Bem, em outras palavras, eu quero falar para ele assim, olha, insira a string no elemento UL, tá? Com o ID lista, tá? A minha lista. Salvar, recarregar e vamos lá. Se clicar aqui, ele tem que aparecer a lista, vamos ver? Olha lá, apareceu. Então, veja, a gente está aprendendo, gente, não é inútil, tá? O que a gente está aprendendo é o que vai trazer vida à sua página web, tá? O que você vai poder fazer de uma maneira simples, fácil e rápida acontecer, tá? Bem, bora continuar. A gente também tem, gente, uma função que a gente pode aplicar nos nossos arrays, dentro da nossa lista, que é o de filtrar itens do array, tá? Nós temos uma função chamada filter, tá? O que que ele faz? Ele vai retornar um novo array apenas com os elementos que passam em um teste. Eu tenho aqui uma variável chamada idade e eu vou ter uma lista, tá? Com algumas idades. Vou colocar 18, 22, 15, 30, 12, 17, tá? Tá bom. E eu quero filtrar esse array. No final, eu quero ter um array somente com os maiores de idade. Faço isso, tá? Se eu sei que minha função filter ele vai retornar um novo array, eu tenho que estar pronto para receber esse novo array. Então, eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de maiores, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu quero fazer a filtragem dentro da minha lista, que é chamada idade, onde tem aqui a minha lista, onde tem minhas idades, tá? Então, idade. Quem eu quero utilizar? Função filter, tá? Bem, então, para cada elemento da minha lista, que eu vou chamar de idade, eu vou fazer aqui uma função, tá? Seta. Então, para cada elemento, então, 18, primeiro elemento, 18. 18 vai cair aqui dentro da variável idade. Então, eu vou olhar idade, é onde tem o valor 18, é maior ou igual a 18? 18 é maior que 18? Não, mas 18 é igual a 18. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu vou ter aqui dentro da na minha nova lista, no meu novo array, o valor 18. 22. 22 cai dentro da variável idade. 22 é maior ou igual a 22? 22 é maior que 18, verdade. 22 é igual a 18? Não, mas ele é maior, então é true. Pronto, vem para cá. 15 é maior que 18? Não, não é maior. 15 é igual a 18? Não é. Então, isso aqui é falso, ele não entra. Aí, vamos continuar aqui. O 30 é maior, entra. 12 não entra, porque ele não é nem maior nem igual. E 17 não é maior nem é igual. Então, no final, a gente tem 18, 22 e 30, tá? Então, se eu vim aqui
colocar aqui console.log maiores. Eu vou ver aqui que realmente nós temos valores 18, 22 e 30, né? Então, a gente vê, gente, que segue a mesma lógica. Muda o nome das funções, tá? Então, isso aqui é para filtrar. Então, ele vai filtrar baseado em uma lógica. Então, para cada elemento dentro da minha lista, ele vai fazer uma verificação. Ele vai verificar se esse elemento ele é maior ou igual ao valor 18. Se for maior ou igual, retorna true. Então, esse valor vai para dentro do meu novo array. Se retornar falso, quer dizer que ele não vai entrar, tá bom? O que nos deixa no final com os valores somente com os números maiores, que é o 18, 20, 22 e o 30, tá? 15, 12 e 17 não são de maiores, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ver se a gente entendeu, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada palavra já existe, então vou colocar palavras 2. Lembra que a gente não pode ter o mesmo nome de variável, tá, gente? E a gente já viu isso lá na nossa aula de comentários e variáveis. Eu vou criar aqui o elemento casa, carro, avião, ó, vou colocar aqui também lua. Bem, o que eu quero? Eu quero ter uma nova lista somente com as palavras que sejam, tenham tamanho maiores que 3 que seja mais 3 caracteres, tá? Por exemplo, lua tem 3 caracteres, eu não quero que ela entre, tá? Só palavras com mais de 3 caracteres, por exemplo, casa, carro, avião, só não, porque também só tem 3 caracteres, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o filter. Bem, então, de novo, a gente cria uma nova variável, então, palavras longas, né? Vou pegar aqui nossa variável que contém a nossa lista com as palavras, vou chamar a nossa função filter, tá? Para cada elemento das minhas palavras, eu vou colocar dentro da variável palavra, e aí eu vou fazer uma função de seta. Então, vou pegar o quê? Vou ver o quê? O tamanho dessa palavra, utilizando também a nossa função length, que a gente já viu que ele vai contar aqui quantos caracteres tem essa minha string, né, esse meu elemento, porque por mais que isso aqui, gente, seja uma lista, um array, isso aqui é um array de string, tá? Então, ele vai verificar aqui quantos elementos tem dentro dessa string. Então, 1, 2, 3. Então, vai ser o valor 3. 3 é maior que 3? 3 não é maior que 3, então isso aqui é falso, ele não entra, tá? Próximo elemento, casa. Casa, eu quero ver o tamanho dessa minha palavra. Então, ele vai contar. 1, 2, 3, 4. 4 é maior que 3? É maior que 3, então casa entra. Carro, ele vai vir aqui e vai contar os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é maior que 3? Entra. Avião, ele vai chegar aqui e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 é maior que 3? Entra. Só 1, 2, 3. 3 é maior que 3? Não entra, tá? Então, no final, a gente não vai ter nem lua e nem sol. Então, console.log, longas, e vamos imprimir. Então, casa, carro, avião. Lua, só não entraram porque não se encaixa na ordem, né, na lógica que a gente propôs aqui para o nosso código, tá? Então, bem simples também, né? Eu acho que realmente a dificuldade dos alunos é entender a função, né? Não é entender como o que aquela função faz, né? Eu acredito que o filter, o map, fácil de compreender. Eu acho que quando chega aqui a parte de entender como fazer a função é que os alunos têm uma certa dificuldade. Bem, bora lá. Já estamos quase perto de terminar, tá, gente? Vamos aprender mais uma funçãozinha aqui, tá bom? Chamada reduce. A funçãozinha reduce, gente, ele vai reduzir o array a um único valor. Como assim, Jéssica? Ele vai executar uma função acumuladora em cada elemento, tá?
E aí, no final, você vai ter um resultado em um único valor. Não entendi. Tá, bora lá. Eu criei aqui uma variável chamada números. Vou ter que chamar números 2, porque a gente já tem uma variável chamada número. E eu vou atribuir uma lista, tá? Um array. 1, 2, 3, 4. Tá? O que eu quero fazer? Eu vou correr esse meu elemento e somar esses elementos que eu tenho aqui. Então, eu quero somar 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, tá? E para no final ter esse resultado aqui, tá? Então, eu quero chegar aqui e ter, por exemplo, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. No final, tá? Uma variável com valor 10. É isso que eu quero ter, tá? Como é que eu faço isso? Eu crio uma nova variável, que eu vou chamar de soma, tá? E quem eu quero fazer esse cálculo? Com os elementos que está dentro do quê? Dentro da minha variável números 2, tá? Bem, então reduce não é a função que reduz o array em um único valor? Que a gente pode executar uma função acumuladora em cada elemento, resultando ele no final um único elemento? Então, esse carinha aqui que eu quero mesmo, tá? Bem, agora vocês vão falar assim, não vou entender nada, Jéssica. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui, gente, você já conhece. Ó, o que vai deixar vocês confuso é quando aumenta as coisas. Olha para isso e vê se você consegue entender. Uns vão ter entendido, outros vão dizer, ixi, não sei o que está sendo feito. Então, bora lá. Eu vou dizer para vocês, gente, é a mesma coisa dos demais. A única coisa que muda é que eu criei mais uma variável aqui dentro. Só isso que mudou, tá? Aqui nós só tínhamos uma única variável e aqui a gente vai ter duas variáveis. Foi a única coisa que mudou. Mas só de ter aumentado uma variável aqui, eu sei que muitos alunos não conseguem compreender sozinho, mas vai compreender. Bora lá. Vamos lá, vamos falar sobre o Reduce, tá? O que é o Reduce? O Reduce também é uma ferramenta do JavaScript. Para quê? Para reduzir uma lista de valores em um único resultado. Nesse caso, o que nós queremos fazer? Nós queremos somar tudo, tá? Bem, funciona internamente, tá? Internamente. Como é que ele funciona? O Reduz faz o seguinte, ele começa com o valor inicial zero. Então, você tem que passar para ele aqui esse valor inicial, o zero, tá? E esse valor inicial zero é o que vai ser atribuído para dentro da nossa variável total, tá? E o num, gente, ele vem daqui do nosso elemento, o primeiro elemento da nossa lista, do nosso array, 1, tá? Então, nós temos aqui 0, porque a gente pegou o 0 aqui, então nós temos 0 e 1. Então, aqui a gente vai ter o quê? Olha só, vamos fazer aqui comigo. Calma aí, tá? Deixa eu colocar ali para a gente fazer junto. Pronto. Tá? Ó, aqui, total, nós atribuímos valor 0. O num é o valor 1, tá? Que é o primeiro elemento que a gente tem que pegar aqui. Pegou o primeiro elemento da nossa lista e ele foi para dentro da nossa variável num. Agora, a gente vai aplicar a função, tá? Então, ele vai vir aqui, total. Total tem 0. 0 mais um num tem o quê? Tem 1. E isso aqui vai ser o quê? 0 mais 1. Pronto. Bora lá. O 1 agora é o total. Então, 1 vem para cá, vem para o total. Então, total agora vale 1, não vale mais 0. O num não é mais 1, agora é 2. Então, tem 2 aqui. Bora lá. Total é o 1 e o num é o valor 2, mais 2. Agora, 1 mais 2, 3. Então, bora lá. Total agora vale 3. Num vale 3 também, tá? Porque veio daqui. Vamos aplicar a função. Total vale 3, num vale 3 também.
3 mais 3, 6. Tá bom? Total agora vale 6. 1 não vale 4. Então, a gente já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3 e agora, por último, 4. Bora lá. Total vale 6. 1 vale 4. 6 mais 4, 10. Tá bom? O total agora vale 3. Tem mais algum elemento aqui? Não tem. Então, finalizou a nossa função, certo? Bem, ele vai reduzir isso aqui em um único valor, que é o total, 10. Então, aqui dentro, a gente vai ter o quê? O valor 10. Console.log, soma, vamos imprimir, valor 10. Eu espero que vocês tenham entendido, gente, tá? Passo a passo aqui eu fiz junto com vocês para vocês realmente entender como essa função ela funciona, tá? Bora lá. Vamos praticar. Gosto de praticar para ver se realmente o aluno ele aprendeu, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada notas. E eu vou atribuir aqui algumas notas. 7, 8, 6, 9. Eu quero que vocês tiram a média da nota desse aluno. Como é que funciona? Você é aluno, você sabe, né? Suponhamos que você tenha tido 4 provas, né? Vamos lá, eu atribuí 4 provas para vocês, tá? E aí, na primeira prova, vocês tiraram 7, na segunda, vocês tiraram 8, na terceira, vocês tiraram 6 e na quarta, vocês tiraram 9. Bem, para vocês passar, eu preciso somar as 4 notas de vocês e dividir pela quantidade de provas que você tiver. Então, vocês tiveram 4 provas, vocês têm 4 notas, vai ser dividido por 4, tá? Então, soma tudo e dividir por 4. Então, é assim que você tira a média, tá, de algo. Quando alguém fala, você tira a média de algo para mim, a média é sempre, gente, a soma de tudo dividido pela quantidade, tá? Então, em outras palavras, você soma tudo, tá? E divide pela quantidade. Então, é dividido por 4. Bem, pausa o vídeo e tenta fazer, tá, gente? Você só aprende, gente, vocês mesmo quebrar a cabeça para fazer, tá? Bem, eu vou acreditar que vocês pausou, né? Primeiro pausou quem tem interesse realmente de aprender. Porque acredite, gente, você só aprende se você praticar, tá? Mas bora lá, né? Tentei fazer e não consegui, não tem problema. Bora lá que a gente vai aprender junto. Bem, vou criar uma variável chamada média, tá? Afinal, eu quero ter a média do aluno. Bem, onde estão as notas? Dentro da variável notas. Bem, eu quero usar o quem? Função reduce. Por quê? Porque ele no final ele não entrega para mim um único valor, um único resultado. Então, é isso que eu quero, tá? Bem, eu vou ter aqui o total e eu vou ter o quê? A nota. Vou aqui fazer uma função de seta, tá? Vai ser o total mais a nota e o total vai começar com 0. Bem, presta atenção. Ainda tem mais coisa aqui para fazer, que a gente tem que tirar a média, tá? Mas vamos lá. Primeiro que eu vou fazer, vou atribuir o valor 0 para o total, e a nota vai vir dentro da minha lista. Então, o primeiro elemento é 7. Então, ele vai fazer o quê? 0 mais 7, tá? Que vai ser 7. Bem, total vale 7, depois a nota vale 8. E aí, ele vai fazendo isso para mim. Para que ele fazer a soma de tudo, primeiro tem que somar tudo, né? Soma tudo e divide pela quantidade dos elementos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dividido por 4. Não, eu não vou colocar aqui, gente, dividido por 4. Se você colocou dividido por 4, tá tudo bem, tá? Você colocou assim porque você sabe que aqui nós temos 4 elementos, então eu falei o quê? Soma tudo e divide por 4. Mas suponhamos que amanhã eu acrescento aqui mais uma prova e eu tenho mais uma nota para o aluno. Bem, isso aqui já não vai funcionar mais. Por quê? Porque não é para dividir por 4, é para dividir por 5 agora, tá? Então, como é que eu faço? Eu deixo isso aqui funcional, tá, gente? Eu vou colocar aqui dividido, vou pegar a minha variável notas e eu vou ver quantos elementos que eu tenho dentro dele. Aqui me retorna a quantidade de elementos, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai somar tudo
e vai dividir por 5. Se eu retiro essa nota, ele continua somando tudo e dividindo agora por 4. Então, agora sim, eu tenho um código que não não para de funcionar. Ele vai funcionar independente de quantidade de notas eu tiver. Se eu tiver 2 notas, ele vai funcionar. Se eu tiver 3 notas, ele vai funcionar. Se eu tiver 10 notas, ele vai continuar funcionando, tá? Bem, então, bora lá. Então, ele soma tudo e divide. Vamos pegar aqui a calculadora, né? 7 mais 8 mais 6 mais 9. Então, tenho aqui o valor de 30. O que ele vai fazer? Somou tudo, divide agora pela quantidades. 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4. 7,5. Então, no final aqui, a gente tem que ter o quê? 7,4. Então, bora ver? Console.log média. 7,5. Funcionando direitinho aí o código, tá? Então, para finalizar, vamos ver uma última função, tá? Vamos ver como a gente faz para encontrar um elemento, tá? E a gente tem 2 formas de encontrar um elemento dentro de um objeto, tá? Utilizando a função find e a função findIndex. O find, gente, ele vai retornar o primeiro elemento que satisfaz uma condição. Já o findIndex, ele vai retornar o índice desse elemento. Então, veja só que o nome ele já diz, tá? findIndex, ele retorna o índice desse elemento. O find, ele retorna o primeiro elemento que satisfaz uma condição. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada usuários e eu vou atribuir para dentro dela um array, tá? É uma lista. Vamos lá, gente. Quem vem do Python, isso aqui é o quê? Uma lista de dicionário, tá? Já aqui é um objeto. Bem, então, nós temos aqui a nossa lista de objetos. O que a gente vai fazer? Bem, para quem vem do Python, um dicionário se dá por quê? Chave e valor. Aqui a nossa lista de objetos se dá também por chave e valor. Vou criar aqui rapidinho. Bem, a chave é o ID, o valor, tá? Da chave, então ID, o valor é 1, a chave ID, valor 2, a chave ID, valor 3. A chave é nome, Jéssica, chave, nome, valor Carlos, chave, nome, valor Maria, tá? Presta atenção no que eu vou fazer, gente. Eu quero retornar o primeiro elemento que satisfaça a minha condição, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada usuário. Por quê? Porque eu quero pegar o usuário, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro da minha variável usuário, eu tenho o meu objeto, não tem? Então, eu tenho aqui minha lista de objetos. Eu quero fazer o find. Eu falei que o find, ele retorna o primeiro elemento que satisfaz uma condição, né? Então, eu vou pegar o quê? Cada elemento aqui, tá? Se eu tivesse em Python, o que eu ia falar? Olha, da minha lista, para cada elemento do meu dicionário, eu vou pegar o primeiro elemento, que é esse aqui tudo, tá? E aqui eu quero fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Tá? Bem, eu posso vir no meu dicionário e pegar aqui o ID. Então, o ponto ID, e eu posso verificar se ele é igual a 2. Bem, nessa primeira condição, o ID não é igual a 2, ele é igual a 1. Então, ele não entra. Na segunda condição, né, no meu segundo objeto aqui, o ID é igual a 2. Então, ele vai entrar. Então, ele vai colocar aqui para mim o que? Isso aqui, tá? ID2, nome Carlos. Quer ver se realmente vai acontecer isso? Vou colocar aqui console.log
usuário. ID2, nome Carlos. Por quê? Porque isso aqui é verdade. Então, quando ele caiu aqui nesse segundo, ele viu que o ID realmente ele é igual a 2, tá? Bem, lembrando, gente, que ele retorna o primeiro elemento que satisfaz uma condição. Se eu tivesse um outro ID2 aqui embaixo, ele não ia chegar, encontrar esse carinha, tá? Porque ele encontrou esse, pronto, acabou. Ele não continua verificando, tá? Então, o primeiro que satisfaz a condição é o que ele retorna. Bem, bora ver a outra função, tá? Vou criar aqui uma variável chamada índice. Vou chamar aqui a nossa variável usuários, que tem o nosso objeto, tá? Vou colocar ponto índice, que é a nossa função, que ele retorna o quê? O índice desse elemento. Bem, a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui o usuário. Vamos lá, primeiro vai pegar isso aqui. E aí eu vou fazer aqui uma verificação. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o nome é igual a Carlos. Ele vai vir aqui e vai pegar aqui, ó. O ponto nome, então, nome igual Carlos? Não, nome é igual Jéssica. Então ele não entra. Veio aqui no segundo. Nome igual caso? É igual caso. Então, isso aqui retorna o quê? O índice. Gente, é o índice, tá? Não é o ID. Então, isso aqui, o índice 0, o índice 1, tá? Então, console.log, índice 1, tá? Lembra, gente? 0, 1, 2, tá? Lembre, na programação começa a contar de 0. Então, ele retornou aqui um índice 1. Bem, acredito que para a aula de hoje está bom. A gente aprendeu tanto trabalhar, fazer operações com string quanto operações com array. Na aula que vem, a gente vai fazer um projeto, tá? Para a gente poder praticar já tudo que a gente vem vendo até agora, tá? Então, a gente vai criar uma aplicação de lista de tarefa, tá? E a gente vai trabalhar várias coisas, até coisas que a gente ainda não viu. E vou falar sobre algo assim que dificilmente a gente vê as pessoas explicando sobre. Então, vai ser uma aula super legal, cheia de conhecimento, tá? Mas vai ficar para a aula que vem, porque dá para a gente falar tudo nessa aula, né, gente? Então, na próxima aula a gente continua aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais e tchau, tchau!